Oi, chegando! Vocês estavam boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você está me vendo. Gente, hininho da Revolução Russa, não, hino da própria União Soviética. O hino é lindo, maravilhoso, não é só isso também que ficou de bonito, é emocionante. Se ouve a tradução do hino, dá um orgulho, né? Para aí, hino não resolve nada, o problema é outro. Gente, nós não vamos falar de hino aqui na aula de música, nós vamos falar da Revolução Russa de 1917. Bom, então vamos lá. O que é a Rússia em 1917? A Rússia é o maior país territorialmente do mundo. Tem mais de 18 milhões de quilômetros quadrados, né? A Rússia é um país governado de forma, digamos, autoritária, até absoluta, pelo czar. Czar vem de Caesar, significa imperador. Então, o czar Nicolau II era o governante da Rússia. Ele tinha ao seu lado a nobreza russa, do outro lado a igreja ortodoxa sustentando, o exército, claro, os camponeses, que eram a força de trabalho. O parque industrial era pequeno e ainda não era totalmente russo, era francês, belga, as indústrias. Então, o que era o Império Russo? Era um grande gigante com os pés de barro, ou seja, ele era imenso, poderoso à primeira vista, mas quando você olhava, era um país pobre e atrasado. A maior parte dos camponeses era analfabeto, passava fome. Mas era camponês, plantava e passava fome? Claro, a terra não era dele. Os impostos comiam quase tudo o que ele tinha, né? Então é assim, o cara planta e passa fome. Vocês podem achar esquisito, mas o manobrista do restaurante de luxo hoje também vai embora para casa de ônibus, normalmente. Dirige Mercedes a noite inteira e vai embora de ônibus. Coisas do mundo. Bom, pessoal, assim estava a Rússia, então. Aí, 1905, para piorar a situação, o czar entra numa guerra contra o Japão, pelas Ilhas Sakhalinas, um território lá no Extremo Oriente. A Rússia desse tamanho contra o pequenininho Japão. Não é que o pequenininho espertinho bate no grandão bobão? É. Aí a Rússia é derrotada. A situação piora. Gastos exorbitantes com a guerra, ainda perdem a guerra. O povo, passando fome, não aguentando mais, vai aos portões do palácio em São Petersburgo pedir alguma modificação, alguma coisa para o imperador. Ele, em vez de receber o povo, manda tirar o povo. Isso é o Domingo Sangrento. Matam milhares de pessoas. O povo russo perde o pai, a esperança. O imperador é como se fosse um pai para eles, né, na ideologia. Então, o governo russo está perdido. Juntando-se a isso, nós temos os partidos políticos contra o czar. Alguns apoiavam, outros eram contra. Os dois partidos contrários fortes, né, que vão ser uma dissidência, vão ser os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques de Martov queriam fazer uma revolução lenta, gradual e derrubar o czar. Os bolcheviques não, eles queriam uma revolução rápida, violenta, rápida e implantar o governo, né? Então, assim estava a situação da Rússia, né? O czar, com tanta pressão, autoriza a criação do parlamento, o Duma. Aí eu posso controlar, dizer, ele pensa, vou dar uma politicada no povo. Nesse momento são criados também os sovietes. Sovietes são um conselho de trabalhadores, urbanos, rurais, militares, funcionários públicos. E assim caminhava a Rússia. 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Vocês se lembram, a Rússia era um dos países da Tríplice Entente. Ela entra na guerra ao lado da França e da Inglaterra. O exército russo era gigantesco, porém não tinha arma direito, os soldados eram mal alimentados, não existia uma organização
próprio para uma guerra. Conclusão, era o exército que mais perdia combatentes durante a guerra. Então a Rússia, que já estava ruim, com a guerra piorou. Perde a guerra contra o Japão e agora vai perdendo soldados. Chega na Rússia um exilado chamado Vladimir Lenin. Esse Vladimir Lenin, do partido bolchevique, o que ele faz? Ele começa a discursar para o povo, prometendo paz, pão e terra. Lenin, junto ao partido bolchevique com o Conselho de Trabalhadores, com os sovietes, e ganha muita força. E o Lenin fala para as pessoas, se eu virar o governante, eu vou dar paz, eu tiro a Rússia da guerra. As famílias ficaram todas esperançosas. Eu vou dar pão, nós vamos ter comida para todo mundo. E eu vou distribuir as terras dos ricos para os pobres. Os camponeses vão ter terra. Então o Lenin faz esse discurso. A situação na guerra continua irreversível. Chega em 1917, fevereiro, o czar abdica do poder, tiram ele do poder. Assume o Kerensky, o Alexander Kerensky, do partido Cadete, junto com os mencheviques, mas não muda muita coisa. Em outubro do mesmo ano, de 1917, o Lenin, junto com os sovietes, derrubam o governo, implantam o governo bolchevique, o partido ele chega ao poder. O Lenin manda ocupar todas as empresas. Ele realmente assina um tratado com a Alemanha de Brest-Litovsk, tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele manda matar toda a família imperial. Mata-se o czar e todos os filhos com um tiro, depois jogam ácido em cima deles. Mas o Lenin não era. O outro grupo dos mencheviques, os czaristas, os burgueses, vão tentar derrubar o Lenin do poder. E vai estourar uma guerra civil na Rússia. A Guerra Civil Russa, onde o Trotsky, que era o braço direito do Lenin, vai organizar o Exército Vermelho. Do outro lado, os czaristas, os capitalistas, quem era contra o Lenin, vão formar o Exército Branco. Então, de 1917 até o final de 21, nós vamos ter a Guerra Civil. O negócio já estava ruim, vai ficar pior ainda. O Lenin vai implantar o comunismo de guerra, a fome vai assolar, porque a guerra agora é civil. Chega no final, os vermelhos vencem a guerra, os bolcheviques se consolidam no poder. Em 1922, um ano depois, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gente, lembra, soviética vem de soviete, trabalhador. Então seria República dos Trabalhadores, mais ou menos essa a versão. O Lenin cria, a economia está dizimada, ele cria a NEP, a nova política econômica. Ele coloca elementos capitalistas dentro do socialismo. Ou seja, eu ia trabalhar para o governo, mas eu podia ter minhas coisas também. Eu trabalhava de alfaiate para o governo, numa empresa estatal, mas no meu tempo vago eu podia costurar umas camisas e vender. E o cara que tinha o sítio, a fazenda era do governo, mas ele podia criar uma galinha ali para ele vender. E assim o Lenin disse, um passo atrás para dar dois à frente. Em 1924, o Lenin morre, não deixa um sucessor, assim, o Stalin e o Trotsky vão brigar pelo poder. O Stalin vai ganhar, vai expulsar o Trotsky da União Soviética, o Stalin vai acabar com os planos do Lenin, que é uma NEP, e vai colocar o seu. São os planos quinquenais. A cada 5 anos, eles iam investir numa indústria. A primeira foi a siderurgia, 1925. E o Stalin vai governar a União Soviética com mão de ferro até 1953. O Stalin vai implantar o socialismo
E ele era um cara muito aberto. Ele falava para você como que ele queria as coisas. E se você questionasse alguma coisa assim, ele te matava. Era uma pessoa tranquila. Então, assim era o Stalin, viu, pessoal? Assim funcionou a vida da União Soviética. O governante falava, você prendia até a respiração. Aí ele parava de falar, você falava sim, senhor. Porque o que falava, pá, morria. Então, isso foi a Revolução Russa. Até mais. Bons estudos.